alterou minha vida. Não alterou porque não tinha sintomas. O câncer de próstata, ele é silencioso. O que me fez decidir pela cirurgia é isso. É um risco, embora pouco provável, mas um risco iminente de uma doença que pode me matar. Silencioso, porém mortal. O câncer de próstata só costuma apresentar sintomas em estágios mais avançados. Ele é o segundo câncer mais comum entre os homens, com fatores de risco como histórico familiar, obesidade, tabagismo e álcool, exposição química, idade e falta de sono. Esse último pode aumentar o risco em 55% de desenvolver a doença. O sono, quando ele é reparador, ele funciona como se fosse um sistema anti-oncogênico. E o sono, ele funciona como um sistema de reparação do nosso DNA. E ele pode ajudar, por exemplo, na reparação, quando a gente fala em relação aos genes também do câncer de próstata. Outros fatores que ajudam a prevenir o câncer de próstata é a dieta saudável, somada à atividade física e hábitos que controlem a pressão arterial e o metabolismo. Então, a síndrome metabólica, ela é um predispor de um fator de risco para o câncer de próstata, que tem a ver com pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, e o aumento da cintura abdominal. Quando a gente toma atitudes que tirem todos esses ingredientes à nossa frente, a gente está tomando atitudes protetoras. Obviamente eu comecei a tomar alguns cuidados, né? Mudança alimentar, principalmente com relação ao açúcar. Tirei, não radicalmente, como, mas muito pouco consumo de açúcar, desde um ano atrás. O rastreio do câncer de próstata é feito com exames de PSA e toque, uma vez por ano, a partir dos 45 anos de idade. Robson descobriu uma alteração de hiperplasia em um exame de rotina, que depois evoluiu para o câncer, o levando a uma cirurgia. Quando põe a vida da gente em risco, nada pior do que morrer de doença. Existe um ponto fraco no câncer, vamos dizer assim, nesse inimigo que a gente tem, que é a detecção precoce. Ora, se eu tenho um inimigo que vai me matar, mas eu tenho uma arma secreta contra ele, eu tenho que usar, né? Doutor, posso só fazer o PSA? Não. Você deve fazer o PSA e o exame físico. Semana passada mesmo, tá? Fiz um diagnóstico, operamos um paciente que tinha um câncer de próstata que só foi detectado no exame físico. Então, se esse paciente tivesse feito só o PSA, a gente teria passado por alto e não teria feito o diagnóstico desse paciente, né? Ele associado ao PSA pode salvar vidas, uma vez que a gente consegue o diagnóstico precoce da doença. Os casos e mortes por câncer de próstata devem dobrar nos próximos 20 anos, principalmente nos países de baixa e média renda. Isso se deve ao aumento no número de diagnósticos do câncer de próstata, que ainda hoje são subnotificados. Mas com o avanço tecnológico, cirurgias robóticas garantem melhores resultados. Edemilson foi operado por meio do robô Da Vinci e sua experiência foi positiva. A cirurgia foi mais breve, foi mais rápida. Eu operei numa quinta-feira à noite e na sexta-feira, ao pôr do sol, já estava na minha casa. Inclusive o pós, que muitos homens têm medo, se vai enfrentar incontinência urinária por muito tempo, ou se vai ter problema com a impotência sexual. Eu fiquei apenas 4 dias com a sonda e já tive uma vida mais regular. Então a recuperação foi extremamente mais rápida. Do meu ponto de vista, a minha experiência com o robô Da Vinci foi excepcional. A cirurgia robótica é menos invasiva, preservando os nervos e melhorando resultados funcionais, simulando as mãos de um cirurgião, só que menores e mais precisas, com 4 braços e uma câmera 3D. Embora possa causar espanto à primeira vista, o equipamento é seguro e eficaz, segundo os cirurgiões. O robô é extremamente seguro, né? Não só o robô, mas a cirurgia robótica. Se eu tô com o meu olho operando, tá? E eu retiro o meu olho do Da Vinci, que é o robô que a gente está conversando, e retiro, o robô trava. Se eu paro, o robô ele para de trabalhar. Eu resolvo o que eu estou fazendo, eu volto a trabalhar e o robô ele volta exatamente de onde eu parei.
Então isso traz uma segurança muito grande para o paciente, isso é muito importante. Ainda assim, a prevenção é o melhor caminho para reduzir os riscos do câncer de próstata. Incentivar o cuidado com a saúde e a realização dos exames é essencial para a saúde masculina. O exame não deixa ninguém menos homem que ninguém, o exame não causa nada, nenhuma disfunção erétil, o exame não faz mal para o paciente, é simplesmente um exame físico. Ele associado ao PSA pode salvar vidas uma vez que a gente consegue o diagnóstico precoce da doença.